Fala aí, galera do Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e trago para vocês novidades aí sobre o caso, né, a novela que já virou, né, Matias Rojas. A notícia que foi trazida pelo jornalista, né, o Bruno Andrade, junto com o André Hernan, do UOL, tá? O UOL Sport noticiou que o Corinthians entrou na briga pelo jogador paraguaio que joga na Argentina. O Corinthians é o mais novo interessado na contratação do meio-atacante paraguaio Matias Rojas, que está em fim de contrato com o Racing e tem sido sondado frequentemente por clubes brasileiros nas últimas semanas. Clubes brasileiros. Alvo forte do Internacional e especialmente o Botafogo, com quem também tem conversas em andamento. O jogador de 27 anos já teve o nome aprovado pela comissão técnica do Timão, comissão do Vanderlei Luxemburgo, né? Falta agora os avanços nas negociações com os representantes do atleta. Galera, é aquilo. O Rojas mesmo falou que agora, essa última quinzena de maio, é que ele definiria o seu futuro. Então o Corinthians corre contra o tempo, mas se realmente tiver interesse no jogador, parece que tem, ainda há tempo, tem uma semana aí, hoje é dia 24. Então o Corinthians ainda tem até o final da semana que vem, né? Para apresentar a proposta ao jogador e, se for, né, do desejo do jogador, optar por jogar, né, no Corinthians. Continuando aqui a matéria do UOL, tá? Tudo que a gente já sabia. Rojas vai terminar o vínculo com o clube argentino no meio do ano, apesar de ter em mãos uma oferta de renovação, tá? Com o Racing. O Paraguai reconhece nos bastidores que vive o melhor momento para então buscar um acordo mais vantajoso do ponto de vista financeiro. Ou seja, atleta de 27 anos e, já falei aqui em outros vídeos, certamente quer a sua independência financeira, quer fazer o grande contrato da sua vida agora, né? No seu auge, né, técnico, enfim. Apesar de já termos alertado que ele tem convivido com, né, uma lesão ou com lesões, enfim. Nada ainda muito claro, né, qual é o real estado do jogador. Eu já tinha trazido para vocês que ele voltaria a campo agora nessa semana, depois de ter ficado fora, inclusive não jogou, não enfrentou o Flamengo na Libertadores. Continuando aqui a matéria do UOL. Revelado pelo Cerro Porteño, Matias Rojas está na Argentina desde 2017, quando foi contratado por empréstimo pelo Lanús e depois Defensa e Justicia. Está cumprindo a quarta temporada no Racing, onde é um dos principais destaques do elenco, eu diria que o principal, tá? E um detalhe interessante que a matéria também coloca, que o jogador ainda poderia jogar a Libertadores pelo Corinthians, tá? Apesar dele já ter atuado, né, pelo próprio Racing, porque o regulamento da competição permite que ele jogue em mais de um clube, desde que em fases diferentes da competição. Agora eu pergunto a vocês, tem que combinar, né, com o Corinthians que ele passe de fase, né? A situação do Corinthians não está muito fácil no seu grupo, né? O grupo que inclusive jogou ontem lá em Lima, né? O Alianza Lima e o Libertad, né? Estão à frente do Corinthians no grupo da Libertadores, né? Então é isso, o Corinthians entrou na briga. Carlos, qual a situação real? O Botafogo está quieto, não se manifesta? É a postura do Botafogo, que eu concordo com essa postura. O Botafogo nem se manifesta, mas também não nega, né, o interesse. É notório, é público e notório que o Botafogo fez proposta pelo jogador, aguarda uma resposta, aguarda o desfecho aí dessa novela, né? E o jogador segue no radar do Botafogo, né? A expectativa é muito boa, inclusive a última notícia, o último vídeo que eu fiz aqui era da revista Colorada, dizendo que a tendência, segundo um representante do jogador, tá, era de que ele viesse para o Botafogo. O que que isso tem de contradição com o que eu trouxe aqui ontem em relação ao áudio do Gentili, a preocupação, né, de jogadores terem que ser vendidos aí no meio do ano? Pessoal, tudo depende do Textor, né? É, a possibilidade dos jogadores saírem do meio do ano, ela passa muito mais por uma questão do Botafogo hoje estar despertando o interesse do mercado exterior,
e também o Botafogo buscando equilibrar a sua folha salarial, né? Quer dizer que vai sair Adrielson e PR? Não, o Botafogo certamente fará de tudo para segurar esses jogadores, né? No mínimo até dezembro. O Botafogo tem chance hoje, chances muito boas, né? Apesar de ainda a temporada estar, né, no primeiro semestre, mas tem chances na Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão, né? Seria, no mínimo, temerário, né, o Botafogo se desfazer dos seus principais jogadores. Eu coloco aí PR e Adrielson, né, nesse momento, né? Não seria uma coisa boa, óbvio, né? Nenhum torcedor gostaria de ver esses jogadores saindo. A chegada do Rojas diz muito como eu disse, a vontade do Textor. Se o Textor autoriza, dá a canetada, tá autorizado, entendeu? O Botafogo tem um dono, como todo mundo sabe, né? Ou um acionista majoritário, para colocar, né? Melhor dizendo, e é ele que vai definir, né? Agora, a postura do clube é de discrição em relação a Matias Rojas, né? O Botafogo não desmente, né, o interesse, mas também não fica alardeando. Até para não causar nenhuma situação. Amanhã depois o Rojas, não precisa nem ser o Corinthians, fecha com o futebol do Oriente Médio e não, o Botafogo não quer criar uma falsa expectativa na sua torcida, né? Agora, uma coisa que foi inclusive dita pelo próprio TF, né? A tendência da janela do meio do ano é que o Botafogo, assim como já trouxe o Diego Hernandes, né, que já chegou, busque sempre jogadores na faixa etária ali de um Segovinha, do próprio Diego Hernandes, jogadores de 20, 21, 22, 23 anos. Porque são jogadores que futuramente podem sim serem valorizados e negociados para o exterior. Por que a gente cita sempre Perry e Adrielson? Porque são jogadores jovens, né? O Adrielson tem 25 anos, ainda está ali, né, nesse limite aí da faixa de jogadores que teriam mercado na Europa né, pelo talento e pela idade, né? Então a tendência do Botafogo na segunda janela é essa. Não quer dizer que o Rojas tenha saído, né, do radar. Não, o Botafogo fez a proposta. Estamos aí, como eu disse, a poucos dias do final de maio, quando o Rojas prometeu definir a sua situação. O Botafogo segue na briga agora, provavelmente também com o Corinthians, né, na disputa. E tranquilo, né? O que tiver que ser, será, né? A menos que chegue alguma situação assim. Não, o Corinthians botou mais na mesa e aí o empresário começa a fazer aquele leilão, que é uma coisa também que o Botafogo já demonstrou que não quer participar, né? Agora, se de todo o Textor, eu acho que o Textor estava muito mais na vibe de Rames Rodrigues, né? Mas pode ser que o Textor, que é um cara competitivo, vocês lembram que o Botafogo já ganhou uma disputa com o Corinthians no caso do Luiz Castro, né? Lá atrás. Então também não seria também impossível ver o Textor falando, então tá bom, a gente cobra aí a proposta do Corinthians. Tá? Não estou dizendo que a proposta do Corinthians é melhor, mas certamente a essa altura o Corinthians sabe, através do empresário do Rojas, o que o Botafogo ofereceu e vai, né, tentar seduzir o jogador, se não financeiramente, talvez dizendo, olha, a gente está na Libertadores, o Botafogo está na Sul-Americana, enfim. São conjecturas, beleza, pessoal? Dá 9 minutos, então queria atualizá-lo sobre isso. Corinthians, ao que parece, definitivamente entra na briga pelo jogador. E o Botafogo também está numa posição muito tranquila, muito serena, que quero a opinião de vocês, mas eu particularmente concordo. Acho que aquele Botafogo fazer estardalhaço, até o Textor mesmo, né, que quando chegou estava ali super falastrão, tal. Agora o Botafogo encontrou o tom, né, de fazer as coisas com cuidado, né, com sigilo mesmo, a palavra pode ser até essa, para não criar expectativas. As expectativas foram criadas. É óbvio que o torcedor do Botafogo está esperando o anúncio do Matias Rojas, por tudo que se falou aí nas últimas semanas.
Mas se ele não vier, também acho que não é o fim do mundo, né? O Botafogo é preferível até o Botafogo manter os jogadores que tem hoje, não precisar negociar jogadores, né? E continuar investindo em joias sul-americanas de idade mais baixa, como eu citei, Segovinha, Diego Hernandes, enfim. Beleza, pessoal? Então é isso. Inscreva-se no canal, dá aquela moral. Vamos fazer o canal crescer. Tá crescendo, né? O canal é novo. Ainda vamos fazer 2 meses de canal, dia 8 de junho. Então, estou super feliz aí com a resposta de vocês. Sinal de que a gente está no caminho certo. Beleza? Fogão sempre para cima.